pandemia, distanciamento, contaminação. Palavras que nos últimos dias não saem do nosso vocabulário. A Covid-19 mudou a rotina mundial. Pessoas trabalhando de casa, crianças e adolescentes sem aula, comércio fechado. Você já parou para pensar em como as pessoas que trabalham com transporte estão lidando com tudo isso? Motoristas e cobradores de ônibus, de aplicativos, taxistas, caminhoneiros, uma gama de profissionais que têm direitos a serem respeitados, mas como todo mundo estão enfrentando dificuldades. Sobre este assunto está no ar mais uma edição do especial Coronavírus. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcelo Sibin, advogado trabalhista. Ele está em casa cumprindo o distanciamento social, mas conversa com a gente de lá. Muito obrigada, doutor, pela participação. A gente está no ar ao vivo pela TV Justiça e também pela Rádio Justiça. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui falando de um tema de tamanha importância para o momento que a gente vive. Doutor, existe alguma forma que as empresas podem fazer para escalonar o trabalho dos funcionários dessas empresas de transporte público ou caminhoneiros, para que eles possam não ter redução salarial, mesmo assim garantir a segurança e continuarem trabalhando direitinho? Existe, Evelyn. O que eu acho importante nesse momento é as empresas tentarem, são dois segmentos, né? Preservar o emprego e a saúde do trabalhador, né? Com essa possibilidade, a gente poderia calcular que as empresas fariam um esquema de revezamento, né? Utilizando do próprio banco de horas que a CLT já prevê e a medida provisória veio para flexibilizar. Então, fazendo um revezamento entre os motoristas, óbvio, nós estamos falando aqui dos motoristas formais, né, daqueles com carteira assinada, fazendo esse revezamento, esse escalonamento, você, vamos dizer assim, tira um pouco daquela probabilidade dele ficar exposto ao vírus, né? E a CLT prevê e autoriza esse tipo de prática como banco de horas para fazer esses revezamentos. O Davi, doutor, ele é motorista de caminhão e ele está enfrentando bastante dificuldade. Aproveitou que estava na estrada, gravou um relato para a gente vai ver agora. A galera está trabalhando aí, com algumas dificuldades. A principal é a alimentação. Não foi fácil nos últimos dias. Agora estou aqui em Santa Catarina, Araguari. Encontrei esse local aqui, que está tendo alimentação. Mais atrás só lanche, ou está fechado, não está aberto. Consegui encontrar alguns locais, oficinas, borracharias abertas, que a semana passada, retrasada, não estavam abertos, estavam fechados. Principalmente à noite, dificultando demais o trabalho da gente. Doutor, dificultando o trabalho do pessoal, mas está todo mundo cumprindo regras, o distanciamento social é uma realidade, comércio fechado, essa é a ordem. Como garantir o direito desses trabalhadores, mesmo sem violar o direito também de outros trabalhadores, né? Exatamente, Evelyn. A situação ela é delicada porque todo esse sistema de isolamento é uma ordem governamental, né? É uma ordem que efetivamente nós temos que cumprir e é o que aparentemente está ajudando na diminuição dos casos, né? O isolamento social. Então fica complicado essa situação porque a empresa ela quer garantir a alimentação do funcionário, o caminhoneiro tem esse direito, todavia essas mesmas empresas, restaurantes, borracharias, elas ficam inibidas pela ordem governamental. O que eu acho importante, né, nessa situação é que a empresa tente buscar formas alternativas de auxiliar os caminhoneiros, né, verificando junto à internet as possibilidades de restaurantes que estejam abertos, né, funcionando em horários específicos, por óbvio, né, até por orientação do Ministério da Saúde, mas que tenham essa disponibilidade de atendimento para alimentação e bem como recentemente foi publicado, né, o aplicativo InfraBR. Esse aplicativo ele é de tamanha importância, tendo em vista que nele o governo federal ele inseriu todos os locais como restaurantes, borracharias, pontos de descanso, pontos de fornecimento de kits de higienização, tá? Para que os caminhoneiros adequem as suas rotas efetivamente na busca de passar em um local em que esses prestadores de serviço estejam abertos e em pleno atendimento.
Sim, vamos aproveitar essa deixa que a gente está falando de caminhoneiro e vamos mostrar também o depoimento da Elizabeth. Ela recentemente fez uma viagem bem longa, mas a dificuldade dela foi outra, foi em relação à higienização. Olha só. Na parte de assistência, em fornecer máscara, em fornecer álcool em gel, a gente teve assim zero. Não tem nenhuma, não tem como achar, não tem como comprar, ninguém dá em nenhuma parada. Imposto policial, da polícia, nada. Isso aí a gente não tem como a gente se prevenir. A única coisa que a gente tem é a água e o sabão, que a gente fica lavando a mão frequentemente. De resto, nenhuma proteção a gente tem. A gente sabe que água e sabão é suficiente para fazer uma boa higienização, mas em alguns lugares não tem nem água e sabão. Doutor, como é que esses trabalhadores eles podem garantir a segurança e evitar serem mais um, né, contaminado aí pela coronavírus? A situação, Evelyn, é bem delicada, porque assim, não existe uma lei que obrigue o fornecimento de um equipamento de proteção individual, o comumente chamado de EPI, para os trabalhadores, no caso, a gente está falando dos caminhoneiros, né? Então não existe uma lei que obrigue os empregadores a fornecer, salvo aqueles casos que efetivamente o empregado já labora em um ambiente insalubre e aí a utilização do EPI é necessária 100%. A orientação que nós passamos, né, que a gente procura fornecer para essas empresas é que, ao máximo, doem, né, uma questão de doar mesmo, entregar aos trabalhadores, a esses caminhoneiros, a essas pessoas que estão vulneráveis, o máximo de EPIs possíveis. Máscaras, luvas, álcool em gel, né, os kits de higienização completos, a fim de evitar o contágio, tendo em vista que, até pelo que nós falamos agora há pouco, né, muitos estabelecimentos estão fechados e, apesar da água e sabão ser a principal forma de higienização, em momentos não há essa possibilidade. Portanto, o ideal é que os empregadores tentem fornecer ao máximo esses EPIs para todos os trabalhadores a fim de evitar o contágio. Doutor, há alguma lei que nos obriga a ser solidários? Na verdade, assim, solidariedade é uma coisa que se dá sem ver a quem, mas assim, que as pessoas que elas chegam em algum lugar, por exemplo, que ele seja obrigado a fornecer pelo menos uma pia com sabão ali para poder manter pelo menos a ordem pública? Vini, é o que você acabou de falar, é a questão da solidariedade, né? Isso, na minha opinião, isso transcende leis, transcende tantos ditames governamentais que a gente vive no momento. A solidariedade é o caminho. Eu estou falando aqui com vocês do interior de São Paulo e hoje mesmo eu vi uma reportagem falando disso, mostrando as pessoas que estão se disponibilizando a parar em determinados postos, em auxiliar os caminhoneiros com alimentação, com esses produtos de higiene, a fim de que isso possa ser, vamos dizer assim, minorizado, né? Essa dor e essa ansiedade, né? do contágio seja minorizada e possa dar para eles um andamento melhor do seu trabalho, sendo que o trabalho deles é essencial nessa época. A gente tem falado muito sobre problemas, mas a gente também trouxe algum ponto de solução. O Ministério da Infraestrutura falou um pouquinho para a gente do que está fazendo, de como é que está o posicionamento deles nesse sentido. Quem conversou conosco foi o secretário nacional de Transportes Terrestres. Vamos ver. Isso impacta no transporte de cargas porque, por um lado, diminui a demanda, né? As pessoas não consomem na mesma intensidade que consumiam, o comércio não está aberto. Por outro lado, impacta a oferta dessas cargas por toda a restrição que foi imposta à circulação de cargas, principalmente no início, pelo fechamento do comércio, através de decretos estaduais ou de prefeituras, de decisão de prefeitos, que impactou não só fechando o comércio dos núcleos urbanos, né, onde tem aglomeração, mas também impactando o comércio das rodovias, aquela rede de apoio que ajuda o caminhoneiro a se manter operacional, seja através do fornecimento de alimentação em restaurantes, ou seja de serviços, como por exemplo borracharias, postos de combustível. Essa rede de apoio no primeiro momento ela foi prejudicada e o nosso primeiro
a primeira decisão do Ministério da Infraestrutura foi agir junto a prefeitos e junto a secretários de Estado para viabilizar o transporte da carga através da reabertura dessa rede de apoio, desse comércio em beira de estrada, sejam estradas municipais, estaduais ou federais. Essas decisões acertadas, administrativas, entre governo federal, prefeitos, municípios, estados, para não abarrotar o Poder Judiciário, doutor, o que você acha dessa mobilização para evitar que venha para a Justiça decisões tão simples e que podem ser muito rápidas, né? Exatamente, Evelyn. São decisões que elas são necessárias no momento, né? Não é nenhuma questão de conscientização apenas, é algo que tem que ser feito. Eu costumo dizer que a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Neste momento, viver de extremos é impossível. É óbvio que quem pode ficar em casa deve respeitar o isolamento, como a gente está sempre falando. Contudo, como o secretário acabou de mencionar, essa situação atinge toda uma nação, né? Então, esses benefícios criados, essas flexibilizações são necessárias para a continuidade do labor, como é o caso dos caminhoneiros, para que eles tenham aí uma condição de trabalho boa, na medida do possível, né? E continuem exercendo o seu ofício. Doutor Marcelo, vamos sair um pouco das estradas, vamos entrar no urbano, transporte coletivo, ônibus, metrô. Como é que esses trabalhadores fazem para garantir o mínimo de segurança para eles, segurança trabalhista, para que não fiquem carregando ônibus lotados? Afinal, a gente tem que evitar aglomerações. Sim, agora o momento é de evitar aglomerações, né? Seguindo as orientações. Esses trabalhadores urbanos, eles têm que literalmente seguir o que o Ministério da Saúde propõe, qual seja manter a higienização. Eu verifico aqui no interior que todos esses motoristas, pelo menos na empresa que administra a concessão aqui, fornecendo o uso de máscaras e o uso de álcool em gel, né, como a gente já tinha falado no começo do programa, que evitam essa contaminação, esse contágio. Tá? A questão referente à aglomeração de pessoas, isso vai da conscientização de cada um e que a gente espera que estejam tomando. Tá? E aí, com relação aos direitos desses funcionários, por isso veio agora em recente publicação a MP 936 de 2020, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre esses funcionários formais, em que há essas possibilidades de flexibilização a fim de evitar a aglomeração. Sim, num caso, por exemplo, de não estar sendo oferecido esses equipamentos de segurança, os ônibus estejam muito lotados, há uma situação em que o trabalhador ele se coloca numa situação de risco, ele percebe que é uma situação de risco. Como é que ele faz para ter esse contato com o empregador, sem criar mal-estar, mas para reivindicar melhores condições de trabalho? O momento vamos dizer assim, de composições amigáveis. Como eu disse, a gente não pode viver de extremos. O que eu aconselho é que ao empregado que tenha um acesso direto com o empregador, que fale, né, que exponha a situação de risco que ele está vivendo do contágio, ok? Já com relação aos empregados que não tenham esse contato direto com o empregador, ou seja, ele tem só um subchefe aqui na seção, vamos dizer assim, que ele encaminhe um e-mail, principalmente voltado aos recursos humanos da empresa, né, que tem esse contato direto com o proprietário, a fim de exigir o fornecimento desses EPIs, para que, consequentemente, ele não fique tão exposto ao vírus. O Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco também gravou uma participação aqui para a gente para dizer como é que tem sido a atuação e como é que eles estão analisando o mercado no Recife. Vamos ver. Essas demissões ocasionam que é mais trabalhador desempregado e menos ônibus circulando. Com menos ônibus circulando, os ônibus andam muito mais cheios, propagando muito mais o coronavírus. E estamos também aqui numa luta gigante para poder garantir material de limpeza, de higiene para todos os trabalhadores. Máscara, álcool em gel e etc. Infelizmente, não tem sido feito de uma maneira devida, né? Alguns trabalhadores recebem, outros não, mas estamos aqui para garantir que esses materiais sejam distribuídos e vamos combater junto com toda a sociedade a proliferação desse vírus. Vamos começar falando de demissões, como nossos
convidados falaram para a gente, muitas demissões. A medida provisória lançada pelo governo federal é uma alternativa a essas demissões? Doutor, explica o que ela traz para a gente aí, que pode atender esses trabalhadores do transporte. Perfeito, Evelyn. Vamos lá. Essa MP 936 de 2020, ela veio para tentar flexibilizar essa situação, né? É um incentivo governamental para que não haja demissões em massa, como o sindicato mencionou agora, tá? Essa MP ela trouxe algumas alternativas, dentre as quais as principais são a redução da jornada e consequente redução do salário, bem como a suspensão do contrato de trabalho, tá? Lembrando que o que a gente vai falar agora é para pessoas que ganham até R$ 3.135, que é o que estabelece a MP, ok? Outros valores, existem outras categorias dentro da própria MP. Mas como a maioria enquadra-se nesse efetivo valor, é o que a gente vai mencionar agora, tá? O que os empregadores podem fazer? Utilizar desses mecanismos a fim de evitar essas demissões em massa. Primeiro, a suspensão do contrato de trabalho. Qual seja, o empregado ele vai se afastar do trabalho, tá? E para empresas que atingiram no ano de 2019 um valor bruto de R$ 4.800.000 no ano anterior, vai haver o pagamento de 100% do valor do seguro, referente ao teto do seguro-desemprego, ao que o funcionário teria direito, ok? Então, essas empresas elas não vão arcar com nenhum tipo de custo, efetivamente, e vai manter esse valor do 100% do direito do empregado ao que ele teria de seguro-desemprego, perfeito? Já com relação a empresas que efetivamente ultrapassem esse teto de R$ 4.800.000 no ano de 2019, referente a rendimentos brutos, tá? O governo vai dar um incentivo de 70%, referente ao valor do seguro-desemprego integral, que o funcionário teria direito, e a empresa fazer uma complementação de 30%, a fim de estabilizar e garantir o emprego do funcionário nesse período. Lembrando que na questão da suspensão, é importante dizer que o funcionário ele está com o contrato de trabalho suspenso, ele não pode trabalhar de nenhuma outra forma, tá? Sob pena de incorrer em multa e descaracterizar a essência dessa MP. Perfeito? E lembrando que nesse período de suspensão, bem como no de redução que a gente vai falar daqui a pouco, o funcionário ele tem garantia do emprego. Tendo em vista que essa suspensão pode ser de 30 dias e estendida por mais 30, ou seja, a totalidade de 60 dias, ele tem a garantia de emprego neste período, bem como o igual período da suspensão posterior. Perfeito? Assim, ele tem uma segurança maior para continuar com o labor. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco mandou uma nota para a gente para repercutir as denúncias feitas pelo sindicato da categoria. Eles disseram que o governo tem se organizado para adotar medidas efetivas de proteção dos trabalhadores e que tem pedido administrativamente para as empresas adotarem as regras da medida provisória e evitarem demissões. Doutor, agora vamos pular para uma outra categoria que são os taxistas, que dependem daquela demanda espontânea, né? De a pessoa estender a mão na rua, então chamar um teletaxi. A gente conversou com o Valdinei. Vamos ver? Está sendo muito difícil. Para mim não está sendo muito fácil, está super complicado, porque tenho como minha fonte de renda somente o táxi. Então me encontro em quarentena junto com a minha família e as contas não param de chegar, né? Conta de água, de luz, de telefone e agora IPTU, e a gente fica aflito, sem saber exatamente o que vai acontecer. Para os trabalhadores formais, tem a medida provisória que tem a flexibilização do trabalho, e para os informais, doutor, o que eles fazem? Vamos lá, Evelyn. A questão, só para complementar, dos formais, que eu não tinha falado no bloco anterior, é referente à questão da redução salarial, da jornada e do salário, perfeito? Então ainda pode haver essa flexibilização em patamares estipulados pela própria MP, encerrando aqui a questão dos formais, tá? Como você mesmo bem mencionou. Agora a questão dos informais, a gente vem tratar direto no auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou. Esse auxílio emergencial,
no valor de R$600, que é o que já está anunciado, ele pode ser... quem tem esse direito, que eu acho que é importante a gente colocar como o questionamento desse taxista, são eles, os autônomos, os microempreendedores individuais, os trabalhadores informais, tá? Eventualmente quem esteja desempregado também pode fazer, aqueles que fazem um recolhimento de forma individual junto à Previdência, perfeito? Dentre esses requisitos, ele tem que ter mais de 18 anos, tá? Tem que cumprir com os ditames expostos ali naquela MP para fins de garantia. E atualmente a Caixa já disponibilizou um aplicativo chamado Auxílio Emergencial. Esse aplicativo ele já pode ser baixado, tá? E você vai lá preencher todos os requisitos e verificar se você vai ter direito. Eles entram posteriormente em contato informando se você tem o direito ou não. Isso vai beneficiar esses trabalhadores informais e autônomos, como é o caso do taxista, como é o caso do motorista de aplicativo, né, que são pessoas que não têm o vínculo empregatício. Tendo em vista eles serem informais, esse auxílio no momento é de extrema importância. Muitos consideram ele pouco, outros consideram ele ideal, mas o importante é que já é uma forma de ajuda, né? Lembrando que, eu acho importante lembrar que a questão da mulher, tá? A mulher que for única provedora da casa, ela pode ter direito a até 2 valores recebíveis, ou seja, ao invés dos R$600, ela dobraria esse valor para R$1.200. Eu acho importante constatar esse fato. Doutor Marcelo, o senhor falou de motoristas por aplicativos, o Rafael também conversou com a gente e diz que a situação tá feia lá para ele. Vamos ver. A nossa categoria está sentindo na pele e no bolso a redução do movimento. As pessoas não estão saindo de casa, as pessoas estão trabalhando em casa, não tem alunos indo para a escola porque as escolas estão fechadas, faculdades não estão funcionando e por causa disso o movimento caiu muito mesmo. Hoje a rentabilidade semanal de um motorista de aplicativo hoje é 50%, talvez 60% do que era antes de começar essa crise, antes de começar esse isolamento. Então, eu lamento muito porque a nossa categoria está sendo muito prejudicada, né? Está faltando passageiro, as contas estão vencendo porque a gente não consegue dar conta de pagar tudo, os boletos, a gente tem que escolher qual boleto que a gente vai pagar e o principal, a gente tem que focar hoje e não deixar faltar o alimento em casa. Doutor, a gente fala desse auxílio emergencial, isso vale para quem? Para quem é autônomo, para quem contribui com a Previdência, para quem tem o carnezinho do microempreendedor individual? Quem são os beneficiados dessa ajuda? Vini, além desses que você já mencionou, né, os próprios motoristas de aplicativo, tá? Eles se equiparam aos taxistas nessa situação, como eu acabei de mencionar. Então, eles também podem fazer o registro solicitando esse auxílio emergencial, ok? A fim de buscar esse suporte, mesmo que temporário, né, para fins de alimentação, medicamentos. Até um dado interessante, eu fiz uma pesquisa hoje cedo sobre isso, especificamente sobre os motoristas de aplicativo. Tá? As empresas, dentre algumas dessa categoria de motoristas de aplicativo, estão fornecendo auxílios àqueles motoristas que estejam com a Covid. Eles estão fornecendo auxílio financeiro de 14 a 28 dias. Tá? Esse auxílio ele é calculado com base nos últimos 6 meses de diárias, né, de corridas feitas por esses motoristas. Há também algumas empresas que estão fornecendo a pessoas que estejam afastadas por ordem governamental de cada estado, né, o benefício por 14 dias também com base nesses 6 meses. Tá? Das diárias realizadas, das corridas realizadas, além de kits de higienização veicular, álcool em gel, a máscara, todo um produto específico para limpeza de bancos, dos carros, dos tecidos, ok? A fim de viabilizar e dar mais segurança às pessoas, a tanto quem utiliza do serviço quanto quem opera o serviço, como é o caso dos motoristas de aplicativo. Algumas famílias, doutor Marcelo, tem mais de uma pessoa nessa situação, na situação de informalidade, na situação de autônomo. Existe um limite para eles receberem essa ajuda?
Na realidade, o limite ele é estipulado no que tange ao número de pessoas, né, e ao número de renda per capita. Então, tem que cuidar, como eu tinha dito, porque a renda per capita estabelecida é de R$ 522 por pessoa, ou a família ganhar até R$ 3.135. Então, tem que cuidar dessa limitação. Obviamente, a lei autoriza 2 pessoas, não teria nenhum problema, porque muitas famílias, infelizmente, vivem essa realidade, lembrando que tem que respeitar os limites dos valores estabelecidos. Ontem saiu uma medida provisória que também beneficia alguns trabalhadores em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Como é que vai funcionar agora quem tem aquele dinheirinho lá de reserva no FGTS? Exatamente, Evelyn. Já saiu essa nova MP, né, recentíssima, são várias MPs que a gente tem que ir atualizando, né? Eu até aproveito o momento para agradecer sempre a imprensa que nos dá essa porta de informar os cidadãos, que eu costumo dizer que informação é poder, e a imprensa, os jornalistas, todo mundo propiciam isso à população, isso é muito importante, tá? E essa MP, ela vem para autorizar, para flexibilizar mais uma vez o saque do FGTS, tá? Lembrando que ela extinguiu o PIS e o PASEP, perfeito? E agora, todas as pessoas que recebam esses valores, que têm esses valores a título do FGTS, poderão sacar o valor de R$ 1.045, tá? A partir de 15 de junho, para fins de suprir essas necessidades com alimentação, medicação e tudo mais que for necessário nesse período da pandemia. Ele é cumulativo, doutor? Ele acumula com a ajuda emergencial, por exemplo, que os autônomos e pessoas do trabalho informal já podem receber agora? Exatamente, não existe nenhum problema em você ter acesso ao auxílio emergencial, né? Por exemplo, se você for informal, você vai ter acesso ao auxílio emergencial e sacar o seu eventual fundo de garantia que esteja parado, bem como os funcionários formais também possuem essa possibilidade. Não tem problema esses 2 benefícios serem cumulativos, tendo em vista a origem de cada um, tá? Lembrando que é importante esse teu questionamento, Evelyn, porque o auxílio emergencial de R$ 600, ele não é aplicável a quem recebe aposentadoria, tem algum tipo de benefício governamental, exceto o Bolsa Família, tá? Quem recebe o Bolsa Família pode efetivamente receber esses R$ 600, ok? Então, quem esteja recebendo seguro-desemprego também não pode se enquadrar, perfeito? Seguindo os ditames legais, conforme a imposição da publicação da MP. Doutor Marcelo, a gente tem uma participação também de uma categoria que é um pouquinho diferente, mas que é uma realidade no nosso país, que são cicloentregadores. Aqueles entregadores que estão pedalando aí no dia a dia para levar aquela nossa encomenda ou então alguma refeição que a gente pede no delivery. E ele contou como é que está sendo todo esse processo de adaptação dele no veículo que ele usa não motorizado para poder fazer o trabalho dele no dia a dia. Vamos ver. Como todo mundo sabe, a gente está enfrentando uma crise sanitária muito séria, muito grave. E nesse cenário, alguns hábitos de higiene podem ajudar muito a gente nesse momento. Como, por exemplo, lavar as mãos. Lavar bem as mãos, toda hora que der, de preferência com sabão e água, 20 segundinhos ali esfregando bem a mão. O álcool em gel também é importante. Principalmente para a gente que está na rua e não tem acesso a uma pia com sabão toda hora, então o álcool em gel é excelente. Álcool em gel 70 de preferência. A máscara também, máscara de uso pessoal sempre, né? De pano de preferência, se você puder fazer, porque a máscara descartável a gente tem que dar preferência para os profissionais de saúde que utilizam ela e é um produto que pode estar em falta no mercado. Então, fazer uma máscara dessa hoje é a melhor opção. Eu fiz essa solução aqui que tem água, álcool, desinfetante e água sanitária. Isso aqui eu utilizo para higienizar os meus itens de uso pessoal, como a bicicleta, onde eu borrifo no guidão dela, onde eu coloco a mão, o meu capacete e o tênis. Também é muito importante. Se você tiver um lugar na sua casa, um quintal, que você possa isolar esses itens que você utiliza no seu dia a dia, também é ótimo. Bom, é um trabalho muito bacana, são profissionais que trabalham por conta própria muitas vezes, não tem ligação com nenhuma outra empresa e estão preocupados em se cuidar. Doutor, o que você acha disso, né? Uma ação tão importante, né?
Extremamente importante, Evelyn, porque eles ficam muito expostos à possibilidade de contaminação do vírus, né, devido a esse ofício informal, né, como a gente diz, que eles vão poder também ingressar com o pedido do auxílio emergencial de R$600. Seguindo nessa linha do que esse ciclista comentou, e eu acho importante a gente tentar divulgar isso, eu vejo que está sendo muito aplicado aqui no interior, né? Eu notei aqui na minha cidade que muitas pessoas que ao receberem esse serviço, né, seja do ciclista, seja do motoqueiro, de quem for, né, o serviço chamado delivery, né, eles estão indo recebê-los e já leva consigo um álcool em gel de bolso, para que passe, para que o ciclista, para que o motociclista já passe na hora, né, já fique higienizado, mesmo que ele não tenha essa condição, porque como nós falamos, ele é informal, ele não tem nenhum empregador que vai fornecer isso a ele, né, e muitas vezes ele não tem efetivamente condições financeiras de adquirir. Eu acredito que pela conscientização, uma questão de conscientização e educação de nós que estamos utilizando desse serviço, que é de tamanha importância agora, para que se mantenha o isolamento social, possamos ajudar eles um pouco, né, nessa higienização cotidiana que, para eles, é de extrema importância. Doutor Marcelo Sibim, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça e também ao vivo na Rádio Justiça com os ouvintes. A gente está tentando ampliar, né, essa forma de informar as pessoas sobre o novo coronavírus. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Evelyn, mais uma vez o convite. Desejo a todos muita sorte, que Deus os abençoe e vamos com foco e fé que tudo vai dar certo. Tchau. Bom, fica por aqui mais uma edição do especial Coronavírus. Muito obrigada pela sua companhia e também aos ouvintes da Rádio Justiça que estão aqui com a gente. Tchau.